Bom dia, minhas amadas irmãs, uma boa noite, uma boa tarde, uma boa manhã, uma boa madrugada. Eu não sei qual é a hora que as irmãs, que os irmãos vão ver este vídeo, mas espero que todos estejam bem, tenham passado o final de semana abençoado na presença do Senhor. Hoje é segunda-feira, o início da semana. Que todos venham ter uma semana abençoada, recheada de bênção na presença do nosso Deus. Amém, minhas amadas irmãs. Antes de tudo, peço para que as irmãs se inscrevam nesse canal, deem um joinha, para que o YouTube veja, minhas amadas irmãs, que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis que é do nosso Deus. Amém? Estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de Colossenses. Aleluia. Colossenses 2 e o verso 6, 7 adiante, que nos diz assim: o corpo, contudo, em Cristo estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem, a firmeza da vossa fé em Cristo. Aleluia. Como, pois, recebeste do Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, raizado e edificado nele e confirmado na fé, assim como foste ensinado e crescendo em ação de graça. Aleluia. Tendo cuidado para que ninguém vos faça pressa sua por meio de filosofia vã, sustileza, segundo a tradição dos homens e segundo o rendimento do mundo, e não segundo Cristo. Aleluia. A palavra do Senhor, minhas amadas irmãs, fala para mim e para você que eu e você temos que ter o cuidado de andar de acordo com a palavra, de acordo com Cristo quer que eu e você ande. Aleluia. Não segundo o rendimento do mundo, mas segundo os cuidados de Deus, os cuidados do Espírito Santo. Porque essa é a vontade de Deus, minhas amadas irmãs, na minha vida e na tua vida. Que eu e você tenham este cuidado de andar de acordo com a palavra, de acordo com a vontade de Jesus Cristo. Aleluia. Assim também andai nele, raizado e edificado nele, confirmado na fé, assim como foste ensinado, crescendo em ação de graça. Como nós aprendemos, passamos a aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, aleluia, e começamos a ler a palavra, e começamos, minhas amadas irmãs, a aprender com o Espírito Santo, porque é Ele, minhas amadas irmãs, que nos ensina a palavra. É Ele que nos ensina. A gente acha que muitas vezes nós aprendemos, minhas amadas irmãs, é estudar. É errado? Não. É bom. Mas o meu e o seu entendimento, ele tem que se abrir para que a palavra ela venha entrar no nosso entendimento, ela venha entrar no nosso coração e passamos a entender a palavra do Senhor. Para que eu e você andamos segundo a vontade de Deus. Não segundo a vontade do mundo, não segundo a vontade da carne, mas a vontade do Espírito Santo. Porque essa é a vontade de Deus, é o que a palavra está falando para mim e para você, aqui no livro de Colossenses. Aleluia. Tendo cuidado para que ninguém vos faça pressa sua por meio de filosofia vã, sustileza, segundo a tradição dos homens e segundo os rendimentos do mundo. Então nós temos que ter esse cuidado. Não andar segundo a tradição dos homens, que é aquilo que eu e você aprendemos com os antepassados, com a minha mãe, com a sua mãe, que quando a nossa mãe não conhece a palavra, ela vai passar para a gente aquilo que ela aprendeu. Porque ela não sabia, ela não conhecia. Mas quando eu e você, minhas amadas irmãs, a misericórdia de Deus chega na minha e na tua vida, e conhecemos a saber quem é Jesus, e começamos a aprender quem é Jesus, quem Deus é, a gente não tem que deixar se iludir pelas coisas do mundo. A gente não tem que deixar se iludir pelaquilo que a carne quer. Porque a carne, ela quer acomodação. Se acomodar. Mas o Espírito Santo de Deus, ele quer que eu e você se esforçamos
para estar de acordo com a vontade de Deus. De acordo com o que a palavra de Deus diz a mim, diz a você, minhas amadas irmãs. E continua falando aqui, aleluia. Porque nele habita sustileza, segundo a tradição dos homens e segundo o rendimento do mundo. Não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É o que habita em Deus. A plenitude. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E estais perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estais circuncidado com a circuncidação não feita por mão no despojo do corpo da carne, a circuncidação de Cristo. Então, a gente não tem que estar circuncidado, aleluia, pela vontade da carne. Mas temos que andar, minhas amadas irmãs, de acordo com a palavra, andar em espírito, com a palavra de Deus, sepultando com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que ressuscitou dos mortos. Quando eu e você aceita Jesus como Senhor e Salvador, que eu e você se batiza e passa nas águas, se batiza, os nossos pecados é enterrado. Quando eu e você se mergulhamos do batismo, vem uma nova criatura em Cristo Jesus. Aquela velha criatura ficou para trás e renasce em Cristo Jesus, uma nova criatura, para que venhamos andar segundo o Espírito Santo, não segundo a carne, mas segundo a vontade de Deus na minha e na tua vida e na tua família e na tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. E quando vos está estável morto no pecado, na incircuncidação da vossa carne, vos vertificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, e havendo riscado a cédula que era contra a nós, na sua ordenança, a qual, de alguma maneira, nos era contrária, e atirou do meio de nós, e cravou na cruz. Então, aquilo que impedia de eu e você se aproximar de Jesus, aleluia, quando a palavra de Deus diz, quando Jesus estava na cruz, que expirou, e disse, Pai, está consumado, o véu foi aberto de cima a baixo. E quando o véu abriu de cima a baixo, aleluia, quando Jesus morreu, que ressuscitou, aleluia, que veio, eu e você, nós temos livre acesso de entrar na presença de Deus. Antes disso, nós não tínhamos esse direito. Mas quando Jesus veio ao mundo, e ele morreu naquela cruz, ressuscitou ao terceiro dia, o véu se rasgou, a palavra de Deus diz que o véu se rasgou de cima a baixo. E eu e você, nós temos o livre acesso de se ajoelhar no nosso quarto, aonde nós estivemos, clamar pelo nome de Jesus, e ali ele se faz presente. Como está falando aqui. Havendo riscado a cédula que era contrária contra nós, na sua ordenança, a qual, de alguma maneira, nós era contrária, e atirou do meio de nós, e cravou na cruz. Então, aquilo que impedia de eu me aproximar de Deus, de Jesus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi tirado. Então, eu tenho a minha vida livre acesso de entrar na presença do Senhor, invocar o nome dEle e orar e fazer as minhas petições ali na presença de Deus. Porque a palavra de Deus diz, um que morreu e está vivo é Jesus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele morreu e ressuscitou-se e está vivo, intercedendo ao Pai por mim e por você. É Ele que intercede, aleluia, diante do Pai, de Deus, pela nossa vida, é Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Cravando na cruz e despojando os principado e potestade, e o expôs publicamente dele, e triunfou em si mesmo. Então, Jesus triunfou em si mesmo.
A palavra de Deus diz que quando ele estava na cruz, que ele esperou, teve uma hora que o Pai se afastou-se dele, por causa dos nossos pecados. E ele triunfou. Na Isaías 53, verso 4, a palavra de Deus diz que ele levou nossas dores, nossas enfermidades e nosso sofrimento. Então ele triunfou nele mesmo, as nossas dores, nossos pecados, aquilo que a gente não tinha direito de entrar na presença. Hoje eu e você, nós temos o direito de entrar na presença de Deus, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia! Porque Deus, Jesus Cristo, quando ele foi na cruz, que morreu e ressuscitou, ele nos deu esse direito, a mim e a você, de entrar na presença dele, porque o véu foi rasgado. Aquilo que impedia foi desfeito. Ele, quando veio ao mundo ressuscitado, ele trouxe uma nova aliança, aleluia, para que eu e você se aproximamos do Deus vivo, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, minhas amadas irmãs. Porque ele é Deus, ele é soberania, ele é poder, ele é honra, ele é glória. Aleluia. E eu e você temos esse poder, tem esse direito de entrar na presença de Deus e clamar pela misericórdia dele. Que ele chegue com a misericórdia dele na nossa casa, na nossa família, na nossa parentela. Aleluia. Ele que cura, ele que salva, ele que liberta. Só ele tem esse poder. Ninguém tem, mas Jesus tem esse poder. O Pai deu todo o poder a ele, nos céus e na terra, até debaixo da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E ele cravou na cruz, foi cravado na cruz, nossas dores, nossas enfermidades e o nosso sofrimento. Porque ele é Deus. Só ele tem o poder de chegar nas nossas vidas e fazer a obra que ele quer fazer. Aleluia. Mas que eu e você se aproximamos mais dele. Deixamos mais as coisas da carne e vivemos mais pelo Espírito Santo. Para que a nossa vida venha se alinhar com a vontade de Deus. E aí, dentro da nossa casa, ele venha fazer aquilo que ele quer fazer, através de você e através de mim. Amém, minhas amadas irmãs? Que esta palavra no livro de Colossenses, que você leia a palavra de Deus, leia a Bíblia. Se você não tem Bíblia, compre uma. Leia a palavra, para que nós, lendo a palavra, é que vamos saber quem Deus é. Compreender a palavra do Senhor Jesus, é lendo ela, porque ela aberta, ela é a palavra viva, e a Bíblia fechada, ela é um livro. Então, nós temos que ter a palavra no nosso coração todos os dias, na nossa vida, minhas amadas irmãs. Amém, minhas amadas irmãs? Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês. Que vocês, minhas amadas irmãs, queridas em Jesus, venham ter uma semana abençoada, uma semana recheada de bênção na presença do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e em nome do Espírito Santo.